Olá, pessoal. Eu estou aqui para mais uma aula a convite da Onconews para falar de um tema bem interessante que envolve terapias avançadas e a farmacovigilância. Meu nome é Adalton Ribeiro, eu sou farmacêutico bioquímico e trabalho na empresa Heads in Health como líder da área de economia da saúde, dados de mundo real e acesso ao mercado. E tenho uma passagem prévia pela vigilância sanitária como diretor de farmacovigilância. Bom, ao longo dos tempos, a gente teve uma evolução relacionada aos medicamentos, né, que a gente começou com os medicamentos sintéticos, aqueles medicamentos considerados simples, como ácido acetilsalicílico, e houve uma evolução, por exemplo, como o paclitaxel, usado na quimioterapia, que já era um medicamento mais complexo, chamado de semissintético, e também alguns medicamentos sintéticos que mudaram assim o curso da doença no tratamento da oncologia, como o imatinib. Mas todos esses medicamentos aqui eram considerados sintéticos, ou seja, moléculas simples, quimicamente falando. E com a evolução farmacológica, nós tivemos o que foi classificado como medicamentos biológicos, que começaram com a insulina, que eram medicamentos produzidos por organismos vivos, os mais simples, como a insulina, no final da década de 70, e em meados dos anos 80, os anticorpos monoclonais, esses considerados extremamente complexos e que dominaram toda a indústria farmacêutica da inovação, principalmente nos anos 2000. Tá? Então, a gente vê aqui uma complexidade de medicamentos que foi evoluindo ao longo do tempo, e temos a farmacovigilância envolvida dentro desse contexto aí. Então, a farmacovigilância, ela não mudou o conceito definido pela Organização Mundial da Saúde como uma ciência e as atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos e quaisquer outros problemas associados a medicamentos. Então, nós não tivemos nesse cenário aí uma farmacovigilância para medicamentos sintéticos, moléculas simples, e uma farmacovigilância para medicamentos biológicos e extremamente complexos. Porém, a gente teve que, né, aprofundar os procedimentos para você fazer a avaliação que a gente vai ver lá na sequência. Então, não dá para você ir olhando para um medicamento sintético da mesma maneira que você olha para um medicamento biológico quando você vai fazer uma avaliação envolvendo a farmacovigilância. Então, você precisa, para um medicamento complexo, muito mais informações do que comparado quando essa avaliação é feita para um medicamento sintético. Bom, e nesse cenário de inovação farmacológica da indústria farmacêutica, nós chegamos que é o foco da aula aqui das terapias avançadas, e um exemplo disso é a terapia de células CAR-T. Então, é considerado um tratamento inovador, ou extremamente inovador, contra o câncer, conhecido como terapias CAR-T, que é um acrônimo em inglês para receptor de antígeno quimérico, feito com células de defesas reprogramadas do próprio paciente, que são alteradas em laboratório para atacar células cancerígenas específicas e inseridas de volta no paciente. Então, diferente do anticorpo monoclonal, que você tem uma célula que é produzida por um organismo vivo, mas que não é a célula humana, né, geralmente de animais, aqui não, você tem a própria célula de um paciente que ela é alterada por uma tecnologia extremamente avançada, e essa célula alterada volta para o organismo desse paciente para tratar uma doença específica, que no caso, o câncer. Bom, então a terapia de células CAR-T é um tipo de imunoterapia celular feita sob medida para cada paciente a partir de seus próprios glóbulos brancos. Então, serão retiradas as células desse paciente para ser feita essa alteração. Então, observando essa sequência, você tem, primeiro, as células T do paciente são coletadas do seu sangue. Então, um gene artificial para o receptor específico é inserido nessas células em laboratório. Então, essas células são modificadas e chamadas de células CAR-T. Depois que as células T se multiplicam no laboratório, elas são injetadas novamente no paciente.
Os receptores para essas células CAR-T ajudam a encontrar e destruir células cancerígenas em todo o corpo do paciente. O primeiro medicamento aprovado para essa terapia foi nos Estados Unidos em 2017 e está em uso, né, para diferentes cânceres, e há outras que aparecem muito promissoras para outros tipos de câncer. Então, a pesquisa clínica para esse tipo de tecnologia está extremamente aí avançada e em breve teremos bastante produtos. Como a maioria dos tratamentos contra o câncer, a terapia com células T normalmente precisa ser administrada apenas uma vez. Então, é um tratamento bem agudo mesmo, para se consiga. Então, para isso, a gente vai ver que precisa de um ambiente específico para que torne isso possível. E, por último, as células CAR-T multiplicam no corpo do paciente com seus efeitos anticâncer persistindo e até aumentando com o tempo, né? Então, em 2018, a ASCO denominou as terapias de células CAR-T como um avanço daquele ano para a oncologia. Bom, então em 2017, o Tisagenlecleucel foi a primeira terapia CAR-T aprovada para comercialização na agência americana FDA. Esse tratamento único para leucemia linfoblástica aguda de células B, né? E mostrou uma taxa de remissão de 83% após 3 meses, o que mostra que é uma taxa de eficiência assim extremamente alta, considerado a terapia padrão para essa doença, né? Mas, no entanto, metade dos pacientes sofreram de um evento adverso denominado síndrome de liberação de citocinas, ou cascata de citocinas, ou cytokine storm, né? Que é uma reação adversa grave, e a gente tem noção disso porque é uma das manifestações da Covid-19 que pode ser fatal em alguns casos se não houver um tratamento extremamente rápido. Então, uma outra terapia teve que encerrar, que estava em fase de pesquisa clínica, encerrar os seus estudos porque muitos pacientes começaram a morrer por esse motivo. Então, isso mostra que existe também uma preocupação de segurança muito grande em relação a uma terapia muito avançada. Então, isso é bem comum dentro do universo farmacológico e da farmacovigilância. À medida que você aumenta a complexidade, os eventos adversos também tendem a ter assim, uma preocupação maior ou aparecer eventos adversos novos que até então não eram tão observados para esse tipo de tratamento ou para determinadas doenças. Bom, então, esses pacientes, para receber essa terapia, permanecem no hospital por pelo menos uma semana após a infusão de células T, ou até que os efeitos colaterais já esperados, né, como a gente viu no slide anterior, começam a diminuir ou mesmo regressar, né? Então, embora o risco de recorrência dos sintomas seja baixo, eles podem aparecer. Então, é normal que esses pacientes, além do período de internação, eles sejam observados durante um período de tempo após a alta hospitalar. Bom, um outro medicamento aprovado também com essa tecnologia é o axacabtagene siloleucel, indicado para adultos com linfomas difusos de células B grandes, né? Ou linfoma mediastal primário de células B, tá? Após pelo menos 2 tratamentos com falha. Então, esse tratamento aqui não é de primeira escolha, embora, né, um medicamento que tem um potencial não de tratar ou de aumentar a sobrevida, mas de curar, ele vai ganhar espaço e vai mudar para ser aí as primeiras opções ao longo do tempo, tá? E esse medicamento também, né, ele apresenta os eventos adversos, como foi citado anteriormente, como a síndrome de liberação de citocinas, que já é algo característico para esse tipo de tratamento, assim como também apresentou neurotoxicidade. Então, uma informação nova que entra para esse medicamento aqui. E para esse medicamento que está aprovado na Agência Europeia de Medicamentos, como as normas de farmacovigilância determinam, teve que ter um extenso programa de gerenciamento de risco e monitoramento, obviamente, para que esse medicamento seja usado na prática clínica com segurança, mas que esse plano de minimização de risco ou gerenciamento de risco ele seja executado assim de uma forma extremamente rigorosa para que você consiga
não evitar esse tipo de reação adversa, mas monitorar e assistir o paciente quando há ocorrência delas. Bom, então, dados de mundo real, né, uma publicação de 2020, agora em maio, mostrou que esses medicamentos, eles realmente apresentam esses eventos adversos. Então, uma coorte de paciente que foi analisada mostrou que a frequência de ocorrência dessas reações adversas, elas realmente são maiores que aquilo que é demonstrado durante o estudo clínico, que é normal para quando você observa o medicamento no mundo real, né? E você percebe mesmo uma alta frequência, assim como a gravidade da ocorrência dessas reações adversas. Por exemplo, para esse caso que eu acabei de citar, no mundo real, a neurotoxicidade aconteceu em 69% dos pacientes e 31% deles apresentaram um grau considerado grave ou sério para a ocorrência desses eventos adversos. Inclusive, alguns pacientes evoluíram para óbito. Então, isso mostra que realmente esses medicamentos, a farmacovigilância, a vigilância sobre eles tem que ser executada de uma forma bem forte, senão não faz sentido você ter um medicamento com uma tecnologia muito grande, mas se você não conseguir monitorar esses eventos adversos, que de certa maneira pode levar a um desfecho ruim, não ao atingir aquilo que se espera de uma terapia com essa taxa de eficácia. Bom, então nós tivemos recentemente, né, uma informação de julho de 2020 agora, que a terceira terapia de CAR-T foi aprovada lá no FDA nos Estados Unidos, ou seja, em pouco tempo elas estarão também sendo aprovadas em diversas agências regulatórias ao longo do mundo, tá? Bom, então, para isso, para você trabalhar com uma terapia ou com uma tecnologia desse porte, as agências regulatórias, como no caso do Brasil, a Anvisa, começou a discutir isso, né? Então, como que vai ser feito isso aqui no Brasil? Então, você tem que, de certa maneira, ir preparando aqui todo o ambiente regulatório e o ambiente também clínico hospitalar para que você receba isso, porque é uma terapia, né? Não é simplesmente um tratamento. Então, você tem que ter um local apropriado para isso, com técnicas de vigilância sanitárias aprovadas para que não haja nenhum risco de contaminação e que você não coloque o paciente por riscos além da terapia, mas outros riscos que pode acontecer decorrente ali dos procedimentos e serviços envolvidos. Então, em 2018 já se começou a discussão disso aqui no Brasil para você ir preparando o ambiente regulatório para receber essas tecnologias. Bom, e também um outro tipo de terapias consideradas avançadas é a terapia gênica, né? Nesse caso, é um tipo de terapia em que você usa o vírus como um vetor para levar um material genético ou que há uma falta ou algum defeito para que haja essa substituição desse material lá no genoma humano. Tá? E são alvos de tratamentos por essa tecnologia, doenças genéticas, que foram os primeiros medicamentos aprovados, que a gente vai ver adiante, e também a oncologia. Tá? Só que nesse caso aqui, voltando também para o enfoque da nossa aula, a farmacovigilância dentro desse cenário, você tem, né, um vírus sendo inserido no seu organismo e, de certa maneira, isso requer uma certa atenção, vigilância, não só no momento da terapia, como vai ser a manifestação desse tratamento ao longo do tempo, né? Tá? Então, você trabalha com um desfecho maior para você observar se vai ter algum desfecho negativo, tanto no momento da terapia quanto pode ser anos depois desse tratamento. Bom, então, explicando também rapidamente como se dá esse processo de terapia gênica, que é a transferência de material genético para as células de indivíduo para tratar essas doenças. Então, você tem partículas virais contendo o gene terapêutico que entram no fígado via corrente sanguínea, né, obviamente. Seu alvo é a região onde as células do fígado trocam a matéria com o sangue, né, os capilares sanguíneos. Existem grandes poros nas paredes capilares e as células hepáticas estão do outro lado dessas aberturas. Bom, o lado externo do vírus é revestido com uma proteína que pode se ligar à célula hepática. Assim, o vírus ultrapassa os macrófagos e atinge as células hepáticas mais rapidamente. O vírus
se liga às células do fígado e se funde com a membrana das células hepáticas, permitindo que o vírus carregado de DNA terapêutico penetre nessa célula. O vírus encontrará o caminho para o núcleo celular e as proteínas virais asseguram que o gene terapêutico seja levado para o material genético da célula hepática, efetuando o reparo no DNA e permitindo que a célula funcione novamente como uma célula saudável. Então, é isso que, de certa maneira, bem resumida aqui, né, eu tentei explicar. O vírus, contendo o material genético, ele penetra no organismo por essas vias e ele chega até a célula onde vai ser feita essa transferência de gene. Aqui eu expliquei de uma forma como se dá o tratamento por uma via sistêmica, mas em alguns casos, dependendo do tipo de doença, essa transferência genética carregada por vírus pode ser aplicado de forma local. Então, como foi falado, já tem medicamentos aprovados para essa terapia. Nós temos aqui o tratamento de doença genética, como atrofia muscular espinhal, né, o Zolgensma, e também o Luxturna, que é para tratamento de uma cegueira genética. Então, a gente tem essas duas aprovações já no mundo. E o câncer está nesse radar também, como foi falado anteriormente. Então, existe ainda não aprovados, mas em fase de pesquisa e em breve nós teremos esse tratamento também para o câncer. Bom, então, para tratar dessas novidades farmacológicas e terapêuticas, a Anvisa foi preparando aí o seu ambiente regulatório, discutindo desde a parte relacionada à pesquisa, né, que é necessário você desenvolver as pesquisas clínicas também aqui no Brasil. Foi feito um fórum em 2019 para avaliar essas terapias avançadas, com um foco para o paciente, como que vai ser a avaliação desse paciente, como que vai ser tudo isso, como que vai se monitorar isso de uma forma regulatória. E o foco dessa discussão, que começou lá atrás de fórum, a alteração a criação de uma RDC específica para trabalhar com células humanas, né, uso terapêutico, pesquisa clínica, e outro fórum para discutir isso de uma forma muito mais ampla, trazendo todos os atores envolvidos nesse cenário. A Anvisa publicou, no começo agora de 2020, uma RDC que trata do registro dessas terapias, tá? Considerada a RDC 338 de 2020, que dispõe sobre o registro de produtos de terapia avançada e da outras providências. Então, a gente tem agora uma via regulatória para esses medicamentos. Então, eles não serão tratados dentro de outras RDCs, como, por exemplo, registro de medicamento novo ou registro de medicamentos biológicos. Então, a gente tem agora um marco regulatório para essas terapias, que é essa RDC específica para registro de medicamentos de terapias avançadas. Então, esse marco já está estabelecido aqui no Brasil. E publicado nessa semana, né, dia 6/8, a aprovação do primeiro registro para terapia avançadas no Brasil, que é um medicamento para tratamento de uma cegueira hereditária, tá? Causada por um problema na retina. Então, nós temos aí também já o primeiro medicamento aprovado, o primeiro registro de medicamentos aprovados aqui no Brasil envolvendo essas terapias avançadas. Então, a partir de agora, com certeza, as outras terapias que já provavelmente estão aguardando a aprovação da Anvisa vão começar a aparecer, e a partir do momento que você tem a aprovação, esse cenário se torna real aqui para a gente trabalhar com esse universo, seja tanto no campo clínico farmacológico quanto no campo regulatório para monitorar essa terapia aí na fase pós-comercialização. Só que uma discussão extremamente importante, e ainda mais no cenário atual dos sistemas de saúde público e privado no Brasil, né? Essas terapias são extremamente caras, a gente está falando na casa dos milhões. E também um outro fator importante é que é um tratamento agudo, né? Então, os tratamentos agudos geralmente envolvem também um pagamento, vamos dizer assim, à vista, né? Tá? Então, diferente de outros tratamentos que você pode, o custo de uma terapia total ela é diluída por um longo período, aqui você faz um tratamento agudo e você faz também um reembolso imediato para o tratamento dessas terapias. Bom, então, um modelo que está sendo executado, principalmente na Europa, e esse artigo trata disso de uma forma bem interessante, é
você fazer o reembolso se você tiver o resultado no final, tá? O que entra muito algo que já se fala muito aqui no Brasil, que é compartilhamento de risco. Então, esse é o cenário. Se der certo, você paga, e a discussão e aí? E se não der certo, né? Se você não conseguir atingir aquele desfecho, que nesse caso aqui é a cura, tá? Bom, então essa é uma questão econômica extremamente importante, e isso entrou no contexto dessa aula, porque os eventos adversos vão ter um impacto muito grande se você vai conseguir ou não atingir aí esse desfecho. Então, isso é uma... se você trata esses eventos adversos, os pacientes são monitorados com esse enfoque para que você consiga observar e tratar esse paciente, isso pode contribuir para que você tenha o desfecho esperado e, de certa maneira, o reembolso para essas terapias. A grande questão, que é uma discussão também extremamente importante, e se você tratar e você não conseguir o desfecho, a conta vai ficar para quem, né? Então, essa é uma discussão importante, e a farmacovigilância, os eventos adversos, elas contribuem muito dentro desse cenário aqui. Bom, mas a farmacovigilância, como eu disse, ela não mudou dos medicamentos sintéticos para os medicamentos biológicos. Você tem os mesmos procedimentos e o mesmo formulário. Eu peguei aqui o modelo CIOMS, né, que é um modelo internacional, e um outro formulário, que é um modelo aqui do Brasil, e a gente consegue trabalhar com as informações de farmacovigilância usando esse tipo de formulário. Mas a grande pergunta, que é algo também que me causa uma certa curiosidade, porque isso ainda não está em prática aqui no Brasil, esse formulário seria suficiente, talvez, para a gente trabalhar com as informações de farmacovigilância para as terapias avançadas, ou eles não seriam suficientes, precisariam de mais informações decorrente da complexidade dessa terapia? Então, é algo que nós temos que prestar atenção para saber se realmente esse modelo de relatos de eventos espontâneos, eles vão ser suficientes para que você consiga trabalhar com a farmacovigilância da forma como tem que ser feita e fazer com que a farmacovigilância faça você conseguir obter o desfecho, que é a cura usando essas terapias, né? Então, a farmacovigilância, ela tem como o desfecho você avaliar essa causalidade entre o medicamento e aquele evento adverso. Então, essa relação causal, para que você consiga chegar em uma definição, você vai partir de um evento adverso, avaliar o medicamento, a doença, o paciente, comorbidade, fatores externos, e aqui os fatores externos envolvem o serviço de saúde, o profissional de saúde, se ele é capacitado ou não para exercer, teve treinamento suficiente para que ele consiga aplicar isso de uma forma que não vai trazer algum prejuízo. Então, você tem aqui uma quantidade muito grande de fatores em que você não pode trabalhar de uma forma rasa na farmacovigilância. Isso tem que ser aprofundado. E quando eu olho para essas terapias, para a RDC, que trata do registro disso como terapias avançadas, eu nem sei se a gente consegue chamar isso de medicamento dentro do cenário da farmacovigilância, ou a gente vai ter que chamar de terapia de uma forma mais ampla do que propriamente um medicamento, como é de costume dentro da farmacovigilância. Então, se não tivermos uma quantidade muito grande e forte de informações, essa relação causal ela vai ser muito difícil de ser estabelecida para essas terapias. Então, temos que repensar, né, esse cenário de a forma como isso deve ser aplicado, se realmente o relato espontâneo ele é suficiente para poder fazer aí o monitoramento desses medicamentos no caso de uma ocorrência de eventos adversos. Bom, e a preocupação, ela é justificável, porque os dados de farmacovigilância ou o preenchimento dos formulários de notificação, como um estudo publicado aqui pela Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, ele mostrou que o preenchimento das notificações de farmacovigilância aqui no Brasil, eles não atendem os critérios exigidos para que você consiga fazer uma avaliação assim profunda e forte de uma análise de causalidade, que é
aí o desfecho importante que a gente avalia dentro da farmacovigilância. Então, esse estudo aqui que avaliou o preenchimento, nem entrou no critério de qualidade, mostrou que essa informação ela é, de certa maneira, deficiente para os relatos oriundos da indústria farmacêutica, para os relatos oriundos de hospitais e profissionais de saúde, tanto para medicamentos novos quanto para medicamentos maduros e para eventos graves e para eventos não graves. Então, a gente tem um cenário que o preenchimento não é bom em qualquer fonte de informação, em qualquer cenário envolvendo medicamentos novos e medicamentos maduros e em relação à gravidade. Então, a gente percebe que esse cenário aqui, para terapias avançadas, você vai ter a informação, mas você não vai chegar a uma conclusão se esse universo aqui se mantiver. Era isso que eu tinha para passar para vocês aqui nessa aula. Agradeço novamente ao Onconews pelo convite, a oportunidade de falar de um tema tão importante, né, dentro desse cenário. Está aqui as minhas informações profissionais, meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, que será um prazer atendê-los. Muito obrigado.